Olá, eu gostaria de falar um pouco sobre a ansiedade. Existe uma diferença entre medo e ansiedade. Medo é quando uma ameaça está na sua frente. Então, por exemplo, eu estou sendo assaltado agora. Eu estou na floresta e tem um leão na minha frente. Isso é medo. E a outra ideia é a ansiedade tenho ansiedade de talvez ter um leão nessa floresta. Estou andando pela uma rua de noite e tenho ansiedade de ter um assaltante aqui. Isso é medo e ansiedade. Eu gosto da ideia de que existem 4 transtornos de ansiedade. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, não é mais considerado um transtorno de ansiedade. Ele é considerado um transtorno do impulso. Tá nesse livro aqui, ó. Esse livro, ele não chama, que é o DSM-5, que ele fala um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. E ele fala dos transtornos, o que é transtorno, o que é transtorno. Eu quero resumir rapidinho para vocês o transtorno de ansiedade mais comuns, que são a ansiedade social, ou fobia social, fobia específica, medo de coisas específicas, a ansiedade generalizada e o pânico. O pânico, basicamente, é a ideia de que você tem várias crises de pânico, você sempre tem que estar com medo de ter uma próxima crise de pânico. Tem até 13 sintomas de uma crise de pânico. É incrível. Quem já teve uma crise de pânico sabe que não é uma coisa muito legal. Normalmente você fica tão mal com a crise de pânico que você vai até o hospital por causa disso. Aí chega lá, só uma crise de ansiedade. Não é só, né? Porque é uma coisa horrível, mas isso acontece. Outro é a ansiedade generalizada, que é uma preocupação generalizada com tudo. Eu me preocupo com tudo, não com uma coisa ou outra. Me preocupo com tudo. E na ansiedade generalizada existe uma dificuldade muito grande de você conseguir relaxar. Você está o tempo todo querendo ser produtivo, fazer alguma coisa, que você está preocupado que vai acontecer uma coisa ruim. É um pessimismo crônico também. Você está sempre preocupado com alguma coisa, pensando que alguma coisa vai dar errado, né? Agora, já a fobia social e a fobia específica, que são essas ansiedades em relação a uma coisa muito específica. Social significa uma timidez muito intensa. Algumas pessoas têm até um mutismo seletivo, que não conseguem falar com mulheres ou com homens ou com certas pessoas em figura de autoridade. Para quem já viu Big Bang Theory, tem o Raj, que acontece isso com ele, que é uma série de TV, né? E na ansiedade social, que por exemplo eu já tive bastante, a ideia é que você não consegue falar com outras pessoas, não consegue falar com pessoas em grupo, tem medo de ir para festas, fica muito ansioso em ir para festas. Você tem uma ruborização muito forte, sente a orelha ficar quente, o rosto fica quente quando você tem essa ansiedade. E você tem dificuldade de ter relação com o sexo oposto ou com pessoas que você tem interesse amoroso, né? E vamos dizer, você teria dificuldade de falar em público ou ir numa balada, numa festa, porque você estaria achando que todo mundo tá olhando pra você, né? E você vai ficar suando frio. Ai meu Deus, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Tem até o efeito holofote, né? O efeito holofote que é todo mundo tá olhando pra mim. E tem a ansiedade específica, a fobia específica. A fobia específica, basicamente, é a ideia de que existe alguma coisa que você tem muito medo, muita ansiedade sobre, como uma barata ou um, um palhaço, altura, cobra, aranha. E aí chama fobia específica, né? Uma ansiedade muito forte em relação a algum objeto, situação. Pode ser uma fobia específica de desempenho, de você falar em público. E essas são os transtornos de ansiedade mais comuns, certo? Existe um tratamento para cada um deles, mas eu acho que o tratamento mais comum a gente chama de exposição. Resumindo, enfrentar seu medo. Só qual é o problema de enfrentar seu medo? Você vai ficar mais ansioso do que o comum, e para enfrentar cada tipo desses transtornos, você precisa fazer uma exposição. Significa enfrentar esse medo. Como o psicólogo é uma pessoa que não quer fazer você sofrer, vírgula, muito, a gente faz isso devagar, numa exposição gradual. Imagina uma escadinha. Então, se você tem
ansiedade de alguma coisa, a gente vai tentar meio que procurar o nível máximo de ansiedade e o nível mínimo de ansiedade. Porque existe algum gatilho para essa ansiedade, máxima ou baixa. No pânico pode ser se expor a sensações que, do pânico, como por exemplo taquicardia. Por exemplo, por que você sente taquicardia no pânico? Você fica morrendo de medo, mas se você fizer academia ou correr na praia, você não vai sentir nada. A gente expõe essa situação. Na ansiedade generalizada, a gente pode expor você a preocupações. Na fobia específica, você se expõe a, a aranha, a cobra, a altura, a ansiedade de desempenho. Na fobia social também, você vai se expor a falar com alguém. Mas a gente sempre faz uma escadinha do jeito mais fácil ou jeito mais difícil, certo? Isso foi um pouquinho sobre os tipos de ansiedade.